Então, quando ele falou essa palavra para mim, esse filho de um pastor criado no Evangelho, que não estava fazendo o que era certo, e eu falei para ele, não faz isso não, procura agir assim, assim, assado. E ele falou assim, olha, tua palavra é de peso, a tua palavra é boa, a tua palavra é espiritual, a tua palavra, Deus se agrada, mas eu não cheguei no seu nível. Eu não cheguei neste nível, pastor Armando. Tenha paciência comigo. Coitado, aí eu falei assim, caramba, eu não tinha percebido isso. Às vezes a gente cobra tanto da pessoa e a pessoa não chegou ainda no entendimento, no conhecimento daquilo que tem que ser feito. E aí não consegue mudar. Por que não consegue mudar? Ainda está bebendo leite. No sentido da palavra. Né? Que vós não sois mais crianças para estar bebendo leite. Precisa de alimento sólido. Então, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 8, nos traz aqui uma lição de unidade, uma lição de responsabilidade. Quando o apóstolo Paulo fala, eu, pois, prisioneiro de nosso Senhor, ele está falando prisioneiro do Senhor, né? A gente pensa assim, mas a prisão é tão assim ruim, né? Não é que ele está dizendo que está sendo prisioneiro do Senhor, é porque ele mesmo deixou-se algemar por Cristo. Como quem diz assim, eu não quero largar esse Deus, eu não quero largar esse Cristo, eu não quero largar as coisas celestiais da minha vida, me algema, que eu não quero pecar, eu quero continuar na palavra. Olha que maravilha, ele se colocando como prisioneiro do Senhor. E aí ele diz assim, vos suplico que vos conduzais como é próprio da vocação com a qual foste chamado. Ou seja, se você tem uma vocação, se você tem um chamado, o apóstolo Paulo está suplicando que você continue perseverando nesse teu chamado, nessa tua vocação. Eu não entendi aquele homem, filho de pastor da família evangélica, família boa, um homem que fala manso, um homem tranquilo, você conversa com ele, mas aquilo é aparência, porque ele é estourado, ele é genioso, mas o comportamento dele é exemplar. Você para conversar com ele, parece que está conversando com um pastor consagrado. E aí, ele falou, pastor Armando, tuas palavras são boas, o certo é esse, mas eu não cheguei no seu nível. Quando ele falou de nível, eu falei, peraí, calma aí, então tem níveis. Tem nível espiritual, sabia? Diga comigo, existem níveis espirituais. Tem níveis espirituais. Você começa do 0, 1, 2, 3, de repente você para no 4. Aí fica 4, você não sai do 4. Aí você tem alguma experiência na tua vida, ou de enfermidade, ou de alguma dificuldade na sua vida, você passa para 5. Porque as dificuldades nos trazem experiência e maturidade para crescer. Aí passa para 6, passa para 7, aí fica 7, você não sai do 7. Mas há níveis espirituais que nós precisamos alcançar. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então não pare de perseverar, não pare de buscar para você passar o outro nível, não pare, comece a passar outro nível. Quer uma dica? Pega um papel em branco, chega em casa, escreve todas as tuas dificuldades nesse papel em branco, fala assim, a partir de hoje, não deixa para amanhã não, quem quer mudar, já toma atitude imediata, a partir de hoje, tudo que está escrito nesse papel, que traz aborrecimento, traz indignação para mim e para o meu próximo e para a minha família, que o Senhor possa me ajudar a superar, em nome de Yeshua. Aí você coloca lá todas as suas dificuldades no papel. A primeira eu já vou começar por isso aqui, eu não vou fazer mais isso, nem vou falar mais isso. Aí dá um X, ó. Pum, pum. Quando chegar amanhã, você dá uma olhada na lista de novo, olha a listinha, opa, peraí, calma aí, eu preciso mudar, essa aqui é mais fácil de eu mudar, vai pelas mais fáceis que você consegue mudar logo. Eu te garanto que até domingo que vem, essa lista de 10 dificuldades que você tem, você vai arrebentar 5, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você vai se livrar daquelas 5 chumbadas que agarram nas tuas pernas e você não consegue dar um passo. Aí você fala, deu certo o que o pastor Armando falou, eu vou trabalhar nessas outras 5 aqui que eu não consegui chegar a esse nível, e vai trabalhando nas outras 5. Quando chegar na outra semana, poxa, não consegui, eu consegui uma, não tem problema. E se logo no começo das 10 você conseguir uma, dá glória a Deus, irmão, porque está tendo evolução. Você pode dizer amém? Amém.
Todos nós precisamos de fazer essa listinha das nossas dificuldades. O apóstolo Paulo falou com muita propriedade: com toda humildade em vosso modo de pensar, com mansidão e paciência, tolerando uns aos outros em amor. Você não consegue tolerar os outros se não for por amor do Senhor, irmão. As pessoas vão te tirar da paciência, vão tirar da direção, vão arrancar a tua última gota de paciência que você está tendo, mas se você perseverar no Senhor, você consegue. Tem que ser como, irmão? No Senhor. Se Ele está te dando essa capacidade de clamar a Ele, pedir a Ele paciência, tolerância, Ele vai te dar. Não resta dúvida. Então, no versículo 3, ele traz aqui um alerta. Olha só o alerta que ele traz: sendo diligentes em conservar a harmonia do Espírito no vínculo da paz. Então, quer dizer que você é administrador da harmonia do Espírito? Sim. Amém. Eu sou administrador da harmonia no Espírito. Você pode dizer glória a Deus? Porque Deus te chamou para essa grande obra. Ele quer que você faça parte dessa grande obra. E a primeira grande obra de transformação começa em você. A primeira grande obra de transformação não vai começar no teu vizinho que é assim assado, na tua filha que é assim assado, no teu irmão que é assim assado, na tua mãe que é assim assado, na tua esposa que é assim assado, no teu esposo que é assim assado. Essa grande transformação vai começar em você. Diga assim: essa grande transformação começa em mim. Quando você começar a se lapidar como uma pedra na cachoeira bruta, que pega água todo dia, e ela vai rolando para lá, vai rolando para cá na areia. Quando você vai tomar um banho de cachoeira, você encontra aquela pedra boleadinha, lisinha, bonitinha, já encontrou? Aí você fala: mas que pedrinha bonitinha! Foi Deus que fez. Não, Deus não fez a pedrinha bonitinha. Deus fez a pedrinha bruta. Ele fez as águas para modelar a pedrinha bonitinha na areia. Você pode dizer aleluia? Essa pedra bruta somos nós, irmãos, embaixo de uma queda d'água. Essa queda d'água, ela vai batendo em nós, vai reboliçando para cá, reboliçando para lá. Quando você vê aquela pedra bruta, aquela pedra que ninguém queria botar a mão, que espetar a mão, aquela pedra que ninguém podia pisar. Ai, pedra ruim no meu pé. Agora você pisa na pedra lisinha. Opa, pedrinha boa no meu pé, eu vou tirar essa pedrinha. Quando você vai tirar, ela está boleadinha. Está boleadinha. Aí você fala assim: olha que maravilha. Você é essa pedra, irmão. Glória a Deus. Graça e paz, amado. Boa noite. Você é esta pedra, lapidada pelas águas do Espírito. Né? Aqui eu não estou trazendo autoajuda para a igreja, não. Igual os pregadores ficam na internet trazendo autoajuda para a igreja psicológica, né? Usando de persuasão humana. Eu estou trazendo uma ajuda do alto. Essa ajuda do alto encontra-se em Efésios, obreiro, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Então, o Espírito vai me lapidar. Como é que o Espírito vai me lapidar? Eu vim para o culto de doutrina, que a gente está falando sobre temperamento, comportamento, as dificuldades dos temperamentos que nós precisamos mudar pelo controle do Espírito, como nós devemos agir, como nós devemos estar pensando. Então ele já começa a dar uma dica: sede diligentes. Diligentes é o que? Responsáveis em conservar a harmonia do Espírito no vínculo da paz, não na confusão, não na briga, não na guerra. Irmãos, quem tem Deus quer viver em paz. Você pode dizer glória a Deus? Quem tem Deus precisa viver em paz e precisa de paz. Por isso ele falou: a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Todo entendimento humano, todo intelecto humano não chega aos pés da paz de Deus. O cara pode ser um analfabeto, ignorante. Tu fala A e não entende Z. Mas se ele tiver a paz de Deus dentro dele, ele tem tudo. Mais do que qualquer filósofo, mais do que qualquer professor, mais do que qualquer faculdade aí que ensina. Então nós precisamos nos sintonizar, a verdade é essa, né? Então ele diz: no Espírito, no vínculo da paz. 4. Para que estejais
em um mesmo corpo, agora preste bem atenção, em um mesmo Espírito, da mesma maneira na qual foste chamados, em uma mesma esperança de vossa vocação. Versículo 4, vamos ler junto? Todos estão preparados para ler? Diga glória a Deus. Glória. Capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 4. Vamos todos juntos. Para que estejais em um mesmo corpo, em um mesmo Espírito, da mesma maneira da qual foste chamado, em uma mesma esperança de vossa vocação. Agora eu vou perguntar para a igreja que é boa da classe da Bíblia, da Escola Bíblica Dominical, das classes. Vou perguntar. Para que estejais em um mesmo corpo. Que corpo é esse? Da igreja. Corpo de Cristo. Isso aí. Isso, da igreja, de Cristo. Amém? Então, nós somos um corpo. A Bíblia, ela traz uma ilustração que a igreja é um corpo. Que os membros somos nós. E o cabeça é quem? Cristo. Amém? Agora a gente voltando a ler de novo esse versículo 4, a gente tem um entendimento melhor. Para que estejais em um mesmo corpo, ou seja, no mesmo corpo, ou seja, a igreja conectada, né, nas juntas e medulas, em um mesmo Espírito, que é Deus Todo-Poderoso, da mesma maneira na qual foste chamado, em uma mesma esperança da vossa vocação. Ou seja, todos nós somos chamados por uma vocação, somos convocados a esta vocação. Pois um só Senhor, uma só fé, versículo 5, e um só batismo. Um só Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, uma só fé, cada um é individual sua fé, e um só batismo. O batismo é para todos. Pode dizer glória a Deus? Um só Deus, o Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos nós. Que benção, né? Um é Deus, o Pai de todos. A fidelidade dos ministérios, irmãos, é primordial para uma igreja estar saudável. Os ministérios da igreja, ela nos ajudam muito. Ministério pastoral, ministério evangelístico, ministério missionário, ministério evangelístico, eu já falei, ministério de louvor. Então nós temos uma conexão dentro do corpo de Cristo. Nós temos departamentos dentro do corpo de Cristo. Como eu queria já ter formado departamento de homens, departamento de mulheres, departamento de jovens, departamento de louvores, departamento de missão. Por que eu não fiz isso ainda? Porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros, os obreiros. Obreiro é fazer obra, não é porque é consagrado a obreiro, entendeu? O pastor é um obreiro, o novo convertido aqui é um obreiro, né? O irmão Carlos, que vem da outra igreja, é um obreiro também. Todos vocês aqui estão fazendo a obra do Senhor, são obreiros. Quando o Caleb não pode vir, quando o obreiro Caleb não pode vir, quando o diácono Zezinho não pode vir, quando a minha filha está aqui no louvor, a irmã obreira Stefania não pode vir, eu pego o irmão Antônio Lopes, hoje você vai ser o porteiro da igreja. Bota ele ali com a bisnaga de álcool na mão, né? Às vezes ele dá um jato no próprio rosto, porque a bisnaga está ao contrário. Eu nem assim não, então nem assado. Aí endireita a bisnaga na mão dele. Mas as coisas acontecem. As coisas acontecem. Ele está ali o quê? Substituindo um membro. Entendeu? Então você não pode ficar com uma igreja capingando. Quando a igreja começa a capingar, a igreja não cresce. Agora, quando a igreja começa a entrar nos seus lugares, você é mão, você não sai dali. Você é braço, você não sai dali. Você é perna, você não sai dali. Você é nariz, sai dali. Orelha, boca, olhos. Então, fica uma coisa linda. De qualquer momento que alguém te chamar para fazer um momento ofertório, você tem uma palavra. Por que a nossa igreja aqui dá um show, né, de obreiros que trazem uma palavra abençoada aqui, traz louvor, como a obreira Estefânia, obreiro Caleb? Não estou elogiando não, estou só destacando essa situação, né?
eu posso chamar aqui na frente sem medo. E se eu estiver com vocês na igreja, o pastor falar para mim, eu posso chamar o obreiro Estefânia para trazer um louvor, uma palavra? Eu vou dizer, pode. Né? Eu posso chamar o obreiro Caleb para trazer uma palavra ofertória? Pode. Eu posso chamar o obreiro Esther para trazer uma palavra? Pode. Estamos preparados. Por que nós estamos preparados? Que há um exercício aqui na igreja. Esse exercício que você vem aqui à frente, mais uma oportunidade. É crucial para você fazer as coisas de Deus correto quando for chamado. A pior coisa que tem é chamar um obreiro, vem cá, faz isso assim, eu não estou preparado. Meu Deus do céu. Chega a dar uma dor no coração. Me pegou desprevenido, pastor, não estou preparado. O que eu falo, pastor? Você está entendendo? Dá uma dor no coração. Por quê? Porque é uma pessoa que não está tendo preparo, não está tendo atividades, não está tendo evolução. Irmão, nós temos que sair do banco e pregar a palavra. E quando o pastor dá a oportunidade, não é porque o pastor quer te agradar, não. O pastor está treinando você para o dia que acontecer isso, alguém te chamar, você fala, amém, eis-me aqui. Amém, amém. E você pega o microfone, você traz uma palavra, você traz um louvor, e as pessoas, glória! É isso que tem que acontecer. Né? É que a igreja dá oportunidade, glória a Deus. Aí ele falou aqui, versículo 7, capítulo 4. Mas a cada um de nós é conferida a graça segundo a medida do dom de Cristo. Olha que interessante. A graça é conferida para cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Esse dom é gratuito. Nós recebemos, não é? Esse dom é gratuito. Mas precisa ser buscado. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou fazer uma comparação aqui, está? Que Deus me deu agora, glória a Deus por isso, de uma busca de dom. Eu coloquei ali uma tilápia, mais ou menos de 1,5 palmo. Vamos botar assim, 20 centímetros. Assim, ó. Botei uma tilápia de 20 centímetros. Sabe que tamanho essa tilápia está? Pelos meus cálculos de meses que ela está ali, ela está mais ou menos com 40 centímetros. Ela está assim. E grande. E eu estou tentando pegá-la de vez em quando, que eu tenho tempo. Eu coloco ração no anzol, coloco minhoca no anzol, coloco pão. Ultimamente agora a internet falou que você pega o papel higiênico, embola numa águazinha, bota na pontinha do anzol, joga, você pode pegar também. O cara pegando me mostrou. Fiz hoje à tarde, uma vez só, não deu, deixei pra lá. Eu estou buscando pegar ela. Eu não quero chegar ao ponto de esvaziar o lago para poder pegar ela. Eu não tenho pressa nesse sentido. Mas uma hora ela vai cair no anzol. Aí eu estou tentando. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando. Eu estou colocando ali a linha, estou colocando ali no anzol. Quando eu chego de manhã, o anzol está limpinho. Come toda a isca. Mas não tem problema, mas eu estou tentando. A carpa é grande. A peixada vai ser grande para a minha família. Porque eu estou criando ali para consumo. Agora, eu já peguei outras? Peguei. De 1 palmo, quase 1,5 palmo, eu soltei. De meio palmo, fui soltando. Devo ter pego umas 15. Tudo médio e pequeno. Eu fui soltando. Então, essa tentativa de conseguir algo prazeroso para a minha família desfrutar como alimento, eu quero trazer essa parábola. É mais ou menos uma tentativa que você deve fazer de algo prazeroso para você buscar para a tua vida espiritual. O que você está buscando? Eu estou falando o que aqui, irmãos? Obreiro Caleb, o que você está buscando? Qual a comparação que eu fiz? Bom, está buscando alguma coisa boa para você e para sua família? Não, estou falando espiritualmente. Ah, sim, uma elevação espiritual, também frutos do Espírito para a sua vida. Fruto do Espírito para a minha vida. Paciência, amor, benignidade. Isso, para agradar a Deus, exatamente. Longanimidade, longanimidade. Isso aí. Esse tipo. Então, Gálatas capítulo 5 relata toda a tua necessidade que você tem para você se aprimorar.
Você não está se aprimorando para ter uma vaidade. Eu sou assim, eu sou humilde, eu sou paciente, eu sou não sei o que, não. Você está se aprimorando para pregar o reino dos céus. Porque como eu vou pregar o reino dos céus se eu não tenho um testemunho de vida? Né? Então nós precisamos valorizar isso, irmãos. A busca tem que ser constante. Quando ele diz aqui, a cada um de nós é conferido a graça segundo a medida do dom de Cristo. Então, esta graça é concedida a nós, e o dom de Cristo nós vamos conseguir quando nós nos esforçarmos. O versículo 8 diz, por isso foi dito, ele ascendeu aos altos e levou cativo aos cativos. Deu e deu dons aos homens. Nós temos dons, né? Nós temos dons. Então nós precisamos nos aprofundar. Quando o versículo 9 fala, mas isto que ascendeu, que significa senão que também descera, primeiramente, as regiões mais profundas da terra. Então, Jesus ascendeu aos céus, ao lado do Pai. Mas antes disso, ele desceu nas profundezas das trevas da tua vida e da minha vida, para arrancar o nosso pecado, para que viéssemos ser livres das algemas de Satanás, livres dos vícios, livres das dificuldades que impedem de servi-lo. É como um animal cheio de carrapato. Você vai tirar um carrapato de cada vez daquele animal, aquele animal fica limpinho, dá um banho nele, dá uma escovada, ele foi livre da praga. Mas ficou muito difícil para você fazer isso. Cada carrapato é difícil de tirar. Tu tira um, parece 1000, né? Tu vai tirando, você cansa de tirar. Então, irmãos, nós precisamos perseverar em oração. Nós só vamos conseguir reagir se nós estivermos alimentando a nossa alma. Você não toma café de manhã? Não almoça? Não toma café à tarde? Não come bolo? Não janta? Não bebe água? Então tudo isso você sacia a tua carne. O teu desejo carnal, corporal, né, te mantém de pé com açúcar, com sal, com tudo. Te equilibra a pressão, equilibra a glicose. Mas quando você deixa de comer isso, o que acontece? Dá uma anemia profunda. Primeira coisa que você perde, sabe o que é? Você perde a imunidade. Você chegar no hospital, alguém fizer isso, se estiver perto, você sai de lá contaminado. Você chegar numa condução, botar a mão onde alguém botou, espirrou com a mão, botou aqui, pegou, e você fizer assim, você está contaminado. Porque você está com a imunidade lá embaixo. Você não se alimenta direito, você não come o que deve comer, só come besteira. Você não consegue estar em dia com a tua saúde. Aí você se contamina com aquilo. Quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar o Senhor em comunidade com os irmãos, quando você deixa de estar em comunhão com o Senhor, você perde a imunidade espiritual. Mas quando você busca, você ganha imunidade espiritual. Quando você deixa de fazer essas coisas de Deus que é necessário você fazer, você perde a imunidade espiritual e os ataques de Satanás são gigantescos contra você. Ele entra de sola para arrebentar. Agora vai entrar de sola. Aí começa a arrebentar a pessoa. Aí a pessoa, por que está acontecendo isso? Pô, pastor, aconteceu aquilo. Pô, pastor, não sei o que, não sei o que. Claro, você está com a imunidade espiritual baixa. Você precisa fortalecer. Como é que você vai se fortalecer? Na força, no poder de Deus, através da palavra. A palavra de Deus te alimenta. A oração te traz uma aproximação de Deus e te vivifica, né? Para os que querem vida, se aproxime de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, para que o diabo venha fugir de vós. Mas antes disso, né, nós precisamos temer a Deus, aproximar de Deus, entender o seu poder, para que o inimigo fuja de vós. Tiago 4,7 fala isso, né? E Tiago 4,7? Não, Tiago 4,7 fala isso, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas antes, vem sujeitar-vos, pois, a Deus. Então as pessoas que querem se ver livres do diabo falam, não, resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós, dá glória a Deus, queime em nome de Jesus. Mas a atitude,
O caráter, ó, a honestidade, ó, a mentira, ó, está em alta. Mente. Então, a gente precisa ter comunhão com o Senhor. Quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, fugir da aparência do mal, fugir da mentira, fugir dos maus pensamentos, fugir das coisas que querem te levar para outros caminhos que não são de Deus, porque quando você faz isso, você está perseverando, você está buscando o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, você está buscando os dons maravilhosos que Deus quer te dar. Amém, irmãos? Então a palavra de hoje é uma exortação de unidade espiritual e uma fidelidade no ministério. Nós somos um só corpo, nós temos um só Pai, um só Deus, um só Espírito, um só batismo e uma só comunhão. Que quando desce o poder de Deus sobre nós, irmãos, desce para todo mundo, né? Eu fiz 2 orações hoje aqui na frente, foi do diácono Zezinho e da irmã Samara. Do diácono Zezinho eu senti minha mão toda dormente, parecia que estava um choque, assim, dando choque na mão, cabeça dele. Quando Deus tem uma resposta para mim na oração assim com a minha mão. Na outra vez foi a mesma coisa, que eu fui chamado pelo vizinho, e o vizinho falou, ora pela minha mãe. A mãe dele era forrozeira, a mãe dele na época tinha quase 60 anos, só vivia no forró. Aí eu falei, a senhora aceita uma oração? Aceito, meu filho, pode me orar. Ela botou a mãozinha junto assim e abaixou a cabeça, uma baixinha, né? Abaixou a cabeça assim. Aí eu fui, botei a mão na cabeça dela, comecei a orar, não sei mentira nenhuma. Eu comecei a sentir, primeiro eu vi os morcegos tudo na parede da casa dela agarrado, os morcegos saindo. Não tinha morcego, mas era o diabo. E aí eu estava com a mão na cabeça dela, o Beiro Caleb. Aí eu senti um negócio na minha mão, fazia assim, ó, andar. Que isso? Aí veio pelos meus dedos assim, e saiu aqui um besouro desse tamanho preto assim, na cabeça dela. A senhora viu? Eu parei a oração, a senhora viu? Eu vi, que é isso? Eu falei, calma, é um besouro. Aí queimei, em nome de Jesus. Então, quer dizer, saiu um demônio alojado dentro da cabeça daquela mulher. Talvez fosse até uma obra de feitiçaria que fizeram para ela, não sei. Eu sei que a mulher ficou liberta. Por que aquele filho dela me chamou, irmãos? Porque ele nunca viu acontecer uma coisa dessa. As galinhas, quando chega às 6 horas, não vão lá para o puleiro, vão para as árvores. Ele tinha umas 10 galinhas, né? Galo, galinha, frango. Aí ele estava lá fora, na lanternagem dele, ele entrou. Quando ele entrou, ele escutou um barulho. Aí ele escutou um barulho, que barulho é esse? Barulho esquisito. Aí ele foi entrando para ver se o que era na casa dele, ele entrou no terreno. Aí ele passou pela árvore, que as galinhas estavam o quê? Quietinhas, né? Aí quando ele olhou para cima assim, a galinha, ele falou que a galinha fez isso, ó. Pum, caiu no chão. A outra também, tum, caiu no chão. A outra também, tum, caiu 3 galinhas no chão, de uma vez só. Morta e dura. Ela rodou do puleiro assim e caiu no chão. Puf. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu orei, repreendi, fui na casa dele, orei, aí quis oração para tudo quanto é lado, pediu para oração para a mãe dele, para a casa dele. Aí que ele me chamou, quando eu ia começar a orar, Deus me deu uma visão com um carro na porta dele, batendo a porta assim, ó. Eu falei, caramba, o pessoal chegou agora. Ele falou, que pessoal? Chegou um pessoal aí. Não escutou o barulho da porta do carro, não? O barulho do carro? Ele, não. Quando eu não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém. E era Deus avisando ele algo tremendo que ia acontecer. A oficina dele explodiu. Um carro explodiu. Do outro lado da rua era a oficina dele. Um carro explodiu, queimou ele todinho, estragou ele todinho. Queimou toda a oficina dele. Ele teve que pagar o carro pro cara. E sem dinheiro, sem condição. Então, irmãos, Deus ele dá sinais. E muitas das vezes permite acontecer o caos para a pessoa entrar no conserto. Mas a palavra do Senhor nessa noite nos trouxe isso. Nos trouxe que nós precisamos o quê? Ser prisioneiro de Cristo. Ou seja, Senhor, me algema. Não deixa eu sair daqui não, está tão gostoso. Não deixa eu pecar não. Então pede para que o Senhor te algeme, que você seja prisioneiro do Senhor, que você não seja mais prisioneiro do mundo, mais prisioneiro do pecado, mais prisioneiro das coisas erradas que você faz, que a tua mente te induz a fazer. Amém? Cuidado. Cuidado que tudo aquilo que você está semeando, tudo aquilo que você está plantando em terra boa, do nada pode vir um sol quente queimar a tua semente e não ter mais água para regar aquela terra e você não conseguir plantar nada, porque quando a gente entra num pecado, aquilo tudo que a gente semeou, perece tudo. Perece tudo.
Ah, mas eu entreguei o dízimo na igreja, entreguei a oferta na igreja. Ah, mas eu fiz isso na igreja. Ah, mas eu preguei, mas eu louvei e tal. Tudo é semente, você está semeando, você semeou. Mas chegou, eu fiz isso. Oh, Senhor, me perdoa. Aí fiz de novo. Então, quer dizer, vira um costume, vira um hábito, e Deus fala assim, vamos parar com isso, que agora eu vou te dar uma lição. E te dá uma lição mesmo, nos dá uma lição. Então, que isso não aconteça com você nem comigo, e que nós venhamos estar o quê? Perseverante em receber o dom e a graça do Senhor sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa servir de iluminação para a tua vida, possa servir de conduta cristã para você, possa servir de advertência sobre os enganadores, advertência contra os maus hábitos que nós temos, tá bom? Deus abençoe, as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Shalom. O nosso obreiro Caleb vai fazer um momento ofertório, e a nossa irmã obreira Esther vai escolher um louvor enquanto ele está fazendo.